Sejam bem-vindos, meus alunos, minhas alunas. Chegamos à nossa terceira aula e hoje vamos entrar mais profundamente nas funções do perito e também vamos falar a respeito dos laudos e pareceres técnicos. Pois então, professora Tanise, qual a função do perito judicial? Pois então, retomando um pouco agora que compreendemos o que é perícia judicial e como o perito está inserido em defesa da nossa justiça, vamos entender agora qual é a função do perito judicial. Bom, em processos que transcorrem na esfera da justiça federal, estadual ou trabalhista, quando existe a necessidade de validar questões complexas por meio de conhecimentos técnicos científicos, o juiz deve nortear um perito judicial. O seu papel é emitir um laudo pericial para garantir que o juízo tenha embasamento no que diz a respeito ao tipo de processo que estiver acompanhando. Do ponto de vista das partes envolvidas na ação, os advogados das partes envolvidas podem indicar assistentes técnicos especializados em áreas específicas para questionar essas informações que vêm dentro de um laudo. Porém, vale a pena lembrar que é fundamental que esses profissionais sejam imparciais com o processo, com todo o processo, com o laudo, enfim. O objetivo é sempre apontar as contradições que visam, então, nortear o parecer final do perito judicial antes da entrega final do laudo. Espero que fique bem compreendido a nossa aula hoje. Já vou pedir para que vocês peguem o Código do Processo Civil e se vocês também puderem pegar um dicionário, vai ser muito importante para o acompanhamento dessa aula. Então, conforme eu falei, falaremos hoje a respeito do laudo técnico pericial. Bom, e o que vem a ser o laudo técnico pericial? É um documento que contém todas as informações técnicas sobre determinada área e que serve para dar suporte ao juiz no esclarecimento de um caso. Ou seja, os assistentes técnicos podem criticar e até mesmo apoiar o conteúdo apresentado pelo perito judicial. Então, é de extrema importância que o laudo pericial seja um documento muito claro e objetivo, que demonstre os pontos questionados pelo juiz de uma maneira verídica. Por isso que o perito judicial, ele tem que ter domínio total daquilo que ele vai laudear. Ou seja, que ele se aproprie de todos os seus conhecimentos de rotina da sua área e também da parte burocrática fluorescente para não confundir a avaliação do juiz e nem as partes envolvidas e muito menos o andamento deste processo. O laudo pericial é muito importante porque é um documento dentro de um processo judicial e que através dele o juiz vai obter apoio técnico para chegar a uma justa decisão em cima de uma lide. Se esse laudo pericial não oferecer informações capazes de ensejar a solução dessas controvérsias numa demanda, ele não pode, o julgador, concluir pelo certo numa quantificação da indenização paga na esfera administrativa, por exemplo, ou numa questão trabalhista. Então, ele precisa analisar bem o pedido para poder pedir toda essa complementação de perícia e assim formular a parte do interessado, os quesitos a qual ele vai também requisitar para que sejam respondidos. Então, como podemos ver, o laudo pericial é o relato do técnico ou do especialista designado para avaliar determinada situação, que está dentro dos seus conhecimentos. Então, o laudo é a tradução dessas impressões captadas pelo técnico ou especialista em torno de um fato litigioso por meio dos conhecimentos especiais de quem o examinou. O laudo, ele é um documento feito e escrito pelo perito. Mas, afinal, quais são essas partes que compõem um laudo? Sobre isso nós iremos falar hoje, Quais são as partes que compõem um laudo? E essas partes são
Primeiro, o preâmbulo, que contém nome do perito, os seus títulos, o nome da autoridade que o nomeou, o motivo da perícia, nome e qualificação do indivíduo a ser examinado. Segundo, o histórico, que é a anamnese do caso, coleta de informações do fato, envolvidos, etc. Terceiro, uma descrição, que é uma parte mais importante e minuciosa, que deve relatar todas lesões, sinais, quebras, enfim, envolvendo tudo que possa caracterizar dentro daquele exame interno e externo para concluir aquele laudo, né? A discussão, que é a respeito do diagnóstico, né, onde o perito externar a sua opinião, vai relatar todos os critérios utilizados para aquele laudo. Por quinto lugar, a conclusão, que é o resumo, né, da vista do perito, se baseando nos elementos objetivos comprobatórios de forma segura. E, por fim, as respostas aos quesitos eventualmente oferecidos pelas partes e pelo juiz. Obviamente, é importante a gente salientar que todos esses itens, eles podem sofrer algumas pequenas variações por conta da profundidade técnica do laudo a ser feito, né? Isso tem muito a ver com a questão envolvida. Se é uma questão que envolve predial, se é uma questão que envolve veículos, se é uma questão trabalhista, uma questão médica e assim por diante. Como vimos, no laudo pericial deve constar alguns itens para poder enviar para o juiz, né? E dentre esses itens, né, uma das mais importantes é a identificação do processo. A segunda, a síntese do objeto da perícia. Depois, a metodologia adotada para os trabalhos periciais, a identificação das diligências realizadas, a transcrição dos quesitos, as respostas para esses quesitos e a conclusão dele. Mas, professora Tanise, quanto existe no processo específico, por exemplo, de contabilidade, a regra é sempre a mesma? Foi como eu falei. Alguns processos vão sendo acrescentados, por exemplo, a rúbrica, a assinatura do perito contador, a identificação da categoria do profissional, o número de registro do conselho regional a qual a pessoa é vinculada. Então, apesar dessas informações estarem presentes em qualquer lado, não exige que seja sempre um modelo obrigatório e que deve ser feito pelos peritos assim, dessa forma restrita e ponto. Não. Cada perito, né, ou empresa responsável pelo processo pode elaborar o seu padrão. Contanto que esse esteja completo e que seja de fácil entendimento por parte do juiz, não tem problema nenhum. Então, no caso, para as outras áreas pode ser utilizada essa ideia. Para quem não tem conhecimento, também pode seguir esse cronograma, né? Porque o que importa é que conste tudo que tem dentro da legislação. No caso do Código do Processo Civil de 2015, a gente pode verificar no artigo 473 tudo o que se pode fazer no laudo e o que também não é permitido. Então, por isso que eu falei, é sempre bom estar se atualizando com relação às jurisprudências, estar acompanhando os artigos, e eu vou pedir para que vocês peguem e deem uma olhadinha depois nesse artigo, né? Para que vocês tenham conhecimento do que pode e do que não pode constar no laudo. E agora que você já pegou o seu Código de Processo Civil, já pegou o seu Aurélio, seu Amansapurro, vamos falar a respeito da legislação e o que deve conter e o que não deve conter dentro do nosso laudo pericial. Então, de acordo com o artigo 473, o laudo pericial deve conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito e a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrado ser predominantemente aceito pelo especialista da área de conhecimento da qual se originou. Também vai dentro desse artigo a resposta artigo número 4, né? A resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Bom, no inciso 1º, no laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. No inciso 2º, ele vem dizer o que não pode, ou seja, é vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Ou seja,
que vem completar o inciso 3º para o desempenho de sua função. O perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias e outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Só não pode, então, gente, exprimir a sua opinião, certo? Um laudo pericial, ele tem que ser conciso e sempre respeitando a ética de sua profissão, além de tudo, certo? E procurando se ater às questões específicas pedidas em cima dos quesitos. A gente não tem o direito de dar opinião, isso não nos compete, certo? Quem vai ter a sua opinião depois é o parecer técnico, que nós vamos também estudar um pouquinho a respeito sobre isso. Então, professora Thaís, como assim não pode exprimir a sua opinião? Não sei se ficou bem claro, então, com relação ao laudo pericial e quais são as partes, o que pode e não pode, mas eu vou tentar explicar então qual a diferença do laudo e parecer técnico para ficar mais claro para vocês, tá? Então vejamos, o parecer, ele é um documento que ele é solicitado sempre que o relatório suscitar dúvidas, certo? Então, ele é feito por um especialista, um perito oficial, qualquer especialista fora da perícia, isto é, um assistente técnico. Então, nesse parecer, ele procura documentar o processo com outros resultados e outras considerações referentes a determinada situação de interesse jurídico. Ou seja, a consulta escrita, a consulta verbal de um ou vários especialistas sobre o valor científico do laudo em questão. Então, o parecer nada é mais do que uma resposta à conclusão daquele laudo que já existe. Ele dá um ok com relação a ele. Então, é possível perceber que as duas principais diferenças entre o laudo e o parecer é que o parecer técnico é a opinião do profissional habilitado e o laudo, embora seja a mesma coisa, ele tem com a palavra fundamentada, ele muda todo então o contexto, porque a fundamentação é a condição obrigatória do laudo, mas não é no caso do parecer. Então, são partes do parecer o preâmbulo, a exposição dos fatos, a discussão do assunto, a conclusão e as respostas às suas perguntas. E ali ele pode exprimir a sua opinião, diferente do parecer, né? O laudo técnico, o laudo ou que foi feito a perícia, ele é totalmente fundamentado, certo? Agora ficou claro a diferença entre um e outro? Pois bem, vamos falar a respeito de todas essas nomenclaturas, nomeações, e por isso que eu pedi o dicionário para vocês entenderem melhor a continuidade da minha aula, pois nós vamos falar de sopa de letrinhas. Na nossa sopa de letrinhas, né? Então eu vou fazer algumas alusões com relação ao nosso português. Retomando, laudo, peça pela qual o perito profissional habilitado relata o que observou e dá suas conclusões e avalia fundamentalmente o valor das coisas ou do direito. Parecer técnico é meramente uma opinião, um conselho, um esclarecimento técnico emitido por um profissional legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade. Então, professora Tanise, quem elabora laudo pericial e o parecer pericial? Bom, em relação ao que o regula ao Código do Processo Civil, apenas o perito judicial produz um laudo, enquanto os assistentes técnicos elaboram os pareceres, muitas vezes denominado de laudo complementar. Perfeito? Entenderam? Bom, laudo, vistoria, relatório, técnica, perícia, inspeção. Cuidado com os termos, gente. Vistoria é constatação do local de fatos mediante observações criteriosas em um bem e nos elementos das condições que constituem ou influenciam. Relatório técnico é a exposição escrita dos fatos observados mediante pesquisa ou experiências quanto à questão visada. Tá? Ali contém explicações detalhadas que comprovam aquilo que é exposto. Parecer técnico é outra coisa completamente diferente, é opinião, é um conselho, é um esclarecimento técnico emitido por um profissional legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade. Então, gente,
Não basta apenas a gente querer aprender a respeito de como se tornar um perito judicial se nós não entendermos também o nosso bom e velho português, que esses vão fazer muita diferença durante a construção do nosso trabalho. Para tu ser um bom perito judicial, você tem que ter sempre o código junto contigo, numa mão, e na outra mão um dicionário para poder se valer desses termos técnicos que são extremamente importantes, tá bom? Então, é sempre bom a gente retomar bem o nosso velho português para não haver essa confusão, né? Então, eu usei exemplo da sopa de letrinhas, né, na questão do nosso estudo, porque a gente tem que saber identificar o que é perícia, saber denominar muito bem o que é um laudo, saber determinar muito bem o que é um parecer, saber entender muito bem o que é uma inspeção, o que é uma vistoria, certo? Então, a gente precisa saber a diferença entre uma coisa e a outra, porque inspeção, por exemplo, se refere a prédio e vistoria já se refere, por exemplo, a carros. Por isso é muito importante dizer que ao fim da nossa terceira aula, além de você estar sempre apoiados dentro do Código do Processo Civil, é bom se ter sempre um Aurélio, uma Mansaburro ou qualquer outro tipo de procura de dicionário que vocês possam se utilizar do nosso português, ou se puder fazer uso de um dicionário jurídico, tá bom? É isso que eu tinha para contar para vocês, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.